Kuye kwamemeza abaprofeti emandulo, kumemeza abantu abadala kangaka, ngwe bantwana kanisaleleli ngani. Umbiko wokuzalwa kwenkosi uJesu, nazo inkanyezi enhle nazo Zonke yalandelwa izazi, zifele mpumalanga, zimemeze ngazwilinye, sithi izelwe inkosi yamakhosi. Muitas pessoas, Sheikh Ahmed, confundem islamismo com terrorismo. Qual o motivo dessa distorção? Veja bem, nós entendemos que o homem ele tem direito a cometer erros. Quando você fala de terrorismo, vem à sua mente instantaneamente a imagem das Torres Gêmeas sendo atingidas por 2 aviões. Lamentavelmente, como já até falamos, a mídia massificou essa informação para que no nosso subconsciente, quando você pensa em muçulmano, você pense em homem bom. Agora, as pessoas não procuram entender a diferença entre um religioso e um desorientado. Então vamos tentar entender. Somos irmãos, somos muçulmanos, você tem esposa e 2 jovens lindas filhas, minhas sobrinhas, saímos de manhã para trabalhar e retornamos ao final do dia. Quando vamos nos aproximando da sua casa, onde eu moro próximo, os nossos vizinhos começam de uma forma assim, extremamente agitada a tentar nos impedir de chegar na sua casa. Mas nós forçamos a passagem e até lá chegamos. O que nós encontramos são a sua esposa violada, estuprada, com o útero arrancado e em sangue escrito: essa cadela não vai mais parir terroristas. As suas filhas passaram pelo mesmo tipo de situação. Note, de forma bem grotesca, a cena nos remete ao que os países árabes sofrem por parte da, me perdoe a honestidade em falar, é meu ponto de vista, da milícia que os Estados Unidos abriga, chamada CIA. Esse tipo de violência tira um indivíduo do seu estado natural, do seu estado normal. Ele perde o parâmetro de moralidade. Como eu posso dizer que o homem terrorista não é um temente a Deus, totalmente perturbado, caso do Hélio? Cabe-nos sim a responsabilidade, isso de todos os segmentos religiosos, em estar atentos para que, se acontece alguma violência, quer física, quer emocional, como o caso do bullying que esse jovem sofreu, e depois compilou isso de uma maneira totalmente desordenada, cabe a nós religiosos estarmos atentos para, quando houver a sinalização de que alguém, alguma das pessoas próximas, mesmo não sendo um muçulmano, me cabe a responsabilidade de verificar que aquele jovem de matriz africana está sofrendo, que aquele jovem judeu está sofrendo. Cabe a você, como líder candomblessista,
observar que aquele jovem cristão está sofrendo, para que nós, como uma sociedade sã, voltada à coexistência pacífica, onde nós não queremos ver as pessoas sendo tratadas como animais que não merecem respeito, darmos apoio. Quanto, voltando ao foco da questão, quanto a um terrorista, ele é um criminoso comum que deve ser tratado pela lei, tanto internacional como pela lei islâmica, como um criminoso, em algumas situações. O problema é que hoje se chama de insurgente alguém que está fazendo resistência à invasão. Então, se o citado caso acontece no nosso país por causa de um exército estrangeiro que nos invade, e você, no momento de desespero, se coloca como um freio da invasão e se autoflagela a morte, usando e se jogando como uma arma viva contra os invasores da tua terra, você é um Marte. Se você sai da sua terra e vai agredir fora das fronteiras do seu país que estão sendo invadidas um grupo de civis em um outro país, você é um criminoso. A diferença básica consiste no seguinte: na sua terra você é Marte, porque você está morrendo em defesa da sua pátria, das pessoas que você ama, dos seus irmãos. E note, o Islã, ele não é uma religião violenta. Nós, somente como religião, admitimos a guerra quando somos invadidos ou quando somos totalmente ameaçados. Então, a autodefesa é um direito. O crime contra um indivíduo, um cidadão comum, é crime em qualquer religião. Justamente tocando nesse assunto, não podemos deixar de falar especificamente sobre o caso do assassinato em massa ocorrido semana passada em Realengo, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro. O rapaz que assassinou aquelas 12 crianças fez algumas interpretações equivocadas do Alcorão e registrou algumas anotações bastante distorcidas das profecias, dos ensinamentos de Maomé. Você pode falar um pouco sobre isso? Veja bem, a Sociedade Beneficente de Desenvolvimento Islâmico entendeu que deveria aguardar o curso das investigações seguidas, não tão somente por uma questão ética, mas também por uma questão de ter elementos para poder fazer algum tipo de avaliação. O que eu entendo e o que eu poderia dizer é o seguinte: o Wellington era uma pessoa com uma profunda doença. Ele era um indivíduo que tinha um mundo próprio, onde a moral e a religião era totalmente misturada. Ele, em um momento, fala no profeta Jesus Cristo como sendo Deus. Depois, ele dá a entender que queria ser sepultado como um muçulmano. O que eu noto é que esse rapaz, ele foi abandonado. Ele foi abandonado. Infelizmente, observe que, pelo noticiário de ontem, as testemunhas de Jeová negaram que ele fosse um seguidor. E uma outra denominação islâmica negou que ele fosse um seguidor. Então esse menino era o quê? Um louco tão somente? Não, ele era um abandonado. Um abandonado pela família, que não observou o grau de doença que ele tinha, a necessidade que ele tinha da família, que permitiu que ele se isolasse, que não o levou a buscar um tratamento médico, que ignorou o histórico familiar e que simplesmente a mídia, tendenciosamente, logo no início da cobertura dos fatos, fazia questão em dar a entender que ele era um terrorista. Esse menino poderia ser qualquer coisa, menos um terrorista.
ele não tinha condições de discernir realidade de fantasia. Quando um indivíduo chega a praticar um ato chamado terrorista, ele está totalmente lúcido, ele sabe exatamente quais vão ser as consequências dos seus atos. Eu creio que ele tinha momentos de extrema lucidez, como nós falávamos antes de começarmos essa entrevista. Ele tinha momentos de profunda euforia e momentos de profunda depressão. Aonde ele se perdia, eu não sou psiquiatra, não tenho a menor condição de avaliar. No meu entendimento, como alguém que trabalha com a questão social, que vê a necessidade dos indivíduos, eu compreendo que o Wellington encontrou em leituras na internet uma porta que poderia levá-lo a uma estabilidade emocional chamada islamismo, que provavelmente não teve acesso a nenhuma entidade que o abraçasse, nenhuma entidade islâmica que o abraçasse, começou a misturar cristianismo com islamismo, se fixou de forma muito grande ao terrorismo, aos atos praticados por indivíduos chamados terroristas. Veio dentro dele uma grande revolta, provavelmente pelo bullying que sofria na escola, segundo as entrevistas que vêm sendo dadas na mídia por parte das pessoas que o conheciam, e culminando com isso tudo, ele entendeu que o que ele tinha que fazer era praticar um ato que para nós jamais vai ter algum sentido. Agora, se vivo, se ele tivesse sobrevivido, nós teríamos um momento de fazer uma profunda reflexão quanto à nossa responsabilidade enquanto cidadãos, religiosos, pais e filhos para com aqueles que estão à nossa cercania. O Wellington tem vários cúmplices nas atitudes que ele tomou. Uma delas, um dos cúmplices mais vergonhoso, é a nossa falta de amor ao próximo. Sheikh Ahmed, presidente da Sociedade Beneficente de Desenvolvimento Islâmico, nosso muito obrigado pela sua participação, e saiba que o programa Ori está sempre de portas abertas para que o senhor, o Islã e todos os demais irmãos que professam outras crenças possam esclarecer os verdadeiros princípios religiosos que seguem, a importância de um crescimento social idôneo, correto, ético, e porque essa, entendemos, seja a nossa missão. Muito obrigado. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Márcio de Jagum, do programa Ori, ao vivo da Barra da Tijuca.